Cartas de Paulo de Tarso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Mensagem presente na revista Brasil Espírita, janeiro de 1971, página 1, igualmente no livro Páginas da Fé, Editora Ideal, capítulo 3. O versículo: Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Mensagem intitulada Norma Ideal. O obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Nem tão ardente, intenso, no ideal que descambe, que caia na precipitação. Nem tão estático, deslumbrado, que apenas viva de sonhos. Nem tão exigente, rígido, duro, severo, no tratamento com os outros, que se converta em figurino de intolerância. Nem tão apático, indiferente, que se torne irresponsável. Nem tão fanático, obcecado na atividade que suscite, que provoque perturbação. Nem tão brando, agradável, que se faça preguiça. Nem tão extremista, radical, em questões de direito. Nem tão fraco, que encoraje, que anime o desrespeito. Nem tão isolado em sociedade, que se encastele no egoísmo. Nem tão agarrado às relações de toda espécie, que se queime nas paixões. Nem tão prudente, prevenido, que se atenha à frieza, ou seja, à indiferença. Nem tão desabrido, atrevido, que abrace a temeridade, a imprudência. Nem tão aflito, desesperado, perturbado ante as lutas e problemas do cotidiano. Nem tão despreocupado, que se arroje, que se atire à indiferença, ao descaso. A lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a nos identificar com o bem, sempre mais e melhor. Paulo, de uma maneira muito bela, direciona aspectos da convivência cristã a níveis que realmente estamos longe de viver isso cotidianamente. Por vezes estamos muito mais afeitos, muito mais focados em viver exclusivamente sobreviver. Paulo vem e apresenta uma diretriz completamente diferente, deixando claro que, na verdade, o que mais ele se preocupa, o que mais tocava a sua necessidade, o seu ideal de vida era realmente reconhecer todos vós, ou seja, todos nós, igualmente como estamos escrevendo e sobrescrevendo
os nossos corações. Como que nos reconhecemos um em relação ao outro. E como temos realmente absorvido cada um dos corações, cada um dos sentimentos, que cada um emana um pelo outro. Então é algo extremamente complexo que temos uma dificuldade muito grande de valorizar o campo dos sentimentos. Por termos muitas obrigações com o corpo físico, com a vida em estrutura material, que são essenciais para educar a nossa inconstância, que serve para educar a nossa persistência, vigilância, acima de tudo, a nossa capacidade de prosseguir com tarefas assíduas, sem ter recaídas, sem revoltas. A matéria nos educa profundamente. Se não fosse assim, Deus não a teria autorizado. Então, mas nesse conjunto de engrenagens que chamamos de vida física, existe algo ali que está entre as engrenagens. Existe uma energia que torna possível, que dá alavanca, torna a potência ser capaz de fluir e passar de um eixo para o outro eixo. E é muito belo, porque nós não nos damos conta de que existe um cálculo de potência ideal. Existe uma potência ideal que cada um dos eixos, que cada um das condições de transmissões devem se orquestrar e se animar e devem se organizar a tal ponto que a potência seja transmitida da melhor maneira possível, com menos perda, com o menor possível de atrito, com o menor possível de problemas. Então a matéria nos educa em vários aspectos e traça exemplos muito belos para todas as nossas consciências. Olha, você tem que animar a sua essência, colocar essa potência divina que foi criada, que é cada unidade, e transformar de tal forma que elas possam se relacionar e conduzir ideais maiores em harmonia. Então é claro, por enquanto aqui na Terra, ainda estamos muito separados uns dos outros, acreditamos ainda acreditamos em felicidade individual. Se alguém do seu lado não está feliz, não se sente nem um pouquinho alegre, nem um pouquinho satisfeito com a vida, não tem problema, você está satisfeito com a sua. Mas não é isso que Paulo vem falando. Paulo vem falando de algo onde nós estamos sempre nos relacionando uns com os outros. A potência divina instaurada em cada uma das almas, o destino delas é se organizar, se estruturar para produzir em conjunto. Toda manifestação divina são trabalhos de cooperação. Mas como estamos realmente cooperando uns com os outros? Se todos nós somos criaturas divinas, e somos, se todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, e somos, o que estamos escrevendo uns para com os outros? O que nosso coração escreve no coração do outro? Então por isso que Paulo está direcionando essa conversa altamente nobre, altamente complexa. Um nível de cristianismo que foi se perdendo com o tempo. Mas se observarmos o versículo, ele está tratando desse tema. Temos que buscar essa sensibilidade. E Emmanuel nos brinda com uma mensagem lindíssima, dizendo, existe uma norma ideal. Ou seja, existe uma forma de agirmos e reagirmos uns com os outros que é mais perfeita, que é mais ideal, mais apropriada. Ela vai se propagar com mais harmonia, com mais amor, porque ela vai buscar sempre operar da melhor forma. Então, ele já deixa claro de início que todos os obreiros do Senhor, todos sem exceção, incluindo destacadamente, notadamente, a doutrina espírita,
todos que adentram a doutrina espírita começam a buscar os escaninhos da alma, começam a compreender que, na verdade, toda a estrutura cristã, toda boa nova, é para transformar realmente a nossa alma. Não é simplesmente físico. É para transformar nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de obrar uns para com os outros. Então ele está deixando bem claro que todos esses obreiros, todos aqueles que estão operando em nome do Senhor, e assim queremos, todos os dias estar operando em nome do Senhor, acordar operando em nome do Senhor e dormir operando em nome do Senhor. Mas como? Primeiramente, seguindo essa norma ideal. Em que sentido? No sentido que precisamos reger, ou seja, precisamos orquestrar muito bem a condução da nossos sentimentos e os princípios que esposamos, como vamos escolher agir e reagir uns para com os outros, precisamos buscar a harmonia. Por quê? Porque dessa forma vamos estar um pouco mais seguros para presidir o que? Melhores resoluções, melhores atitudes. Devo falar assim ou não devo? Nossa, isso aqui eu acho totalmente errado. Eu vou avisar que isso está errado. Calma. Busca se equilibrar. Como que se conserta alguma coisa que está em desarmonia? Que você acredita que está sendo escolhido e avançado de uma maneira não adequada, tornando mais desarmônica, tornando mais desequilibrada. Então não. Precisamos aprender a desenvolver harmonia. Então, por vezes, vamos observar muitas pessoas falando: fique em paz, vai com Deus, fique em paz, paz esteja convosco. Paz é uma construção. A paz, ela vem primeiro da harmonia. Então, é mais natural desejarmos harmonia e paz. Olha, que a harmonia que você esteja buscando possa gerar paz. Porque se a harmonia que você estruturou, se a harmonia que você tentou organizar não gerou paz, gerou discórdia, gerou tristeza, descontentamento, bem, então não foi harmonia. Nós ainda estamos nesse problema extremamente grave. Então, quando vamos observar Emmanuel comentando para Chico, enfatizando para Chico o ideal que ele deveria obrar todos os dias, o ideal que ele deveria estabelecer na vivência dele, todos recordam? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina em quê? A gente tem que começar a analisar. Disciplina em quê? Disciplina em se auto-maltratar? Se auto-restringir? Não. Disciplina em produzir o bem. Disciplina em gerar harmonia. Para, pensa, busca harmonia. Isso requer disciplina. E Emmanuel vai trazer para a gente um volume grande de situações onde não poderemos nem estar a mais, nem a menos. E ele vai deixar claro, cuidado, todas as suas escolhas, as suas resoluções, as suas atitudes, você tem que tomar cuidado, porque existe um ponto ótimo de trabalho, existe um ponto ótimo de operação. E ele deixa claro, passar só uma geral primeiro e depois refinamos. Nem tão ardente, ou seja, nem tão intenso, mas nem tão estático, nem tão deslumbrado, nem tão exigente, rígido, duro, severo, e nem tão apático, indiferente, nem tão fanático. Não, tem que ser assim essa atividade, porque criando um monte de perturbação, nem tão brando, nem tão agradável a tal ponto que só gere preguiça. Nem tão extremista, mas igualmente nem tão fraco, a ponto que possa até mesmo animar o desrespeito uns para com os outros. Então, nem tão isolado em sociedade
e nem tão agarrado a todas as loucuras que tem no mundo, inúmeras paixões que mais aprisionam do que libertam, nem tão prudente, nem tão prevenido, né? A tal ponto que possa gerar e possa enclausurar o seu coração a indiferença. Igualmente, nem tão atrevido, de tal forma que abrace qualquer tipo de imprudência. Nem tão aflito, seu coração não deve operar tão desesperado ante as lutas e problemas do cotidiano. Também nem tão preocupado, que faça com que você se atire ao descaso. Então, despreocupado, eu não vou ficar me preocupando com coisa nenhuma. A regra de felicidade é não se preocupar com nada. E cai o que? No descaso. Então, ele está falando como você está organizando os seus sentimentos, os seus ideais, as lógicas. Estamos sempre orquestrando o masculino e feminino no nosso ideal. Sempre. Onde deixamos claro o homem e a mulher, como é apresentado no início do livro Gênesis. Não foi a mulher que traiu, ouvindo uma serpente, e aí enganou o homem e deu tudo errado. Não é um homem físico, não é mulher física. Ali está instaurado o exemplo da lógica, onde podemos associar a imagem diretamente entre o padrão da razão e do sentimento. Dando um exemplo, olha, dentro de você existem dois grandes polos que ainda estão em conflito entre eles. Chama-se razão e sentimento. Cuidado, por vezes a razão, eu quero produzir o bem, eu quero agir somente no bem. Você pode ser enganado por sentimentos dos quais você não tem controle ainda no seu mundo íntimo. Faz você agir de maneira intempestiva, fora da sua lógica de seguir os preceitos do Cristo. Eu quero produzir o amor, quero produzir a sabedoria, eu quero viver a caridade, o sentimento da caridade. Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão, tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu quero viver esses sentimentos. Isso quem está te falando é o campo lógico. Você entendeu a lógica, você aceitou a lógica. Mas quem disse que o campo dos seus sentimentos, nas tribulações, nas discussões, nas dificuldades do dia a dia, consegue operar somente com a lógica? É impossível. Todos nós temos esses dois grandes campos, dois grandes universos. O universo da razão e do sentimento. Então, por vezes, o sentimento irá nos trair. Por vezes nos sentimos desrespeitados, ou podemos nos sentir, de certa forma, ter um sentimento muito ardente. Agora vamos tentar traçar aqui, deixando bem claro que é no campo dos sentimentos que é o problema. Não é no campo da lógica, da razão. Porque se você chegou à seguinte lógica, à seguinte conclusão, o Cristo está certo. O único jeito de evoluir é amarmos uns aos outros, é produzir para o próximo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Temos que evoluir esse sentimento. Perfeito. Perfeito? Você tem que caminhar, você tem que produzir, você tem que fazer igual. Como é que você descobre o que é joio e o que é trigo? Você tem que esmagar, você tem que atritar o trigo. Se tiver semente dentro, se tiver algo que realmente está sendo mantido como uma fonte de nutrição para todos, não, eu estou com o ideal de nutrição para todos. Essa é a ideia do joio e do trigo. Eu estou com o ideal de servir a todos. Então, quando foi esmagado pelos dramas da convivência, pelos dramas das dificuldades da vida, quando fomos esmagados, dilacerados, só vai restar semente. Só vai restar a tua essência se doando em amor para o próximo. Ou então você ainda está na condição de joio. Não vai ter nada. Não vai sobrar nada. Então é muito profundo o que Paulo está falando.
Temos que saber que cartas são essas, escritas nos nossos corações. O que estamos escrevendo uns para com os outros. Que sentimentos nobres são esses que estamos endereçando uns para com os outros. Quer se unir a Deus? Quer se ligar a Deus? Jesus deu o seguinte exemplo. Você tem que operar igualmente como operou o Filho do Homem. Você tem que seguir o modelo do Filho do Homem, que é o Cristo, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Filho do Homem. Ele deixou claro várias vezes. Ah, mas ele não é filho de Deus? Mas ele sabe que Deus, a parte mais importante da criação divina, é a parte espiritual que habita, que é cada um de nós. Cada individualidade é uma essência divina extremamente importante para Deus. Como é que você pode amar a Deus maltratando a parte mais importante da criação? Então ele sabe, ele deixou o exemplo perfeito para todos nós. Você quer se ligar a Deus? Você precisa compreender o que você está escrevendo no coração do próximo. Que sentimentos você está operando uns para com os outros? Da indiferença? Então, vamos começar a pensar, peraí, né? Eu vivo um ideal de vida, né? De como você quer viver. Tão intenso, mas tão intenso, que às vezes eu me precipito e ofendo, e eu falo coisas que eu não devia ter falado. Depois eu me arrependo e peço desculpa, né? A questão não é essa. Pedir perdão é algo natural que vai brotar na nossa consciência, chamado arrependimento. A questão é, por que você operou inicialmente no ideal que estava caindo para precipitação? Você estava precipitando o pior do seu coração para com o próximo. Então, igualmente, mas eu comecei a querer operar, eu descobri que eu tenho que operar em nome do Cristo, comecei a operar, eu percebi que eu só opero errado. É claro, porque todos nós aprendemos que nós temos que pedir, buscar e bater. Pedir caminhos novos para transformar o nosso mundo íntimo, buscar aprender como produzir o bem, e eu bater a porta do Pai pedindo um trabalho para operar no bem, segundo os preceitos de Deus, segundo o formato de Deus e não o nosso. Então, é sobre essa grande norma, esse grande ideal de harmonia que ele está tratando. A harmonia entre o que você já aceita como uma lógica, um padrão que deve ser seguido, e os sentimentos que você ainda não conseguiu harmonizar para com esse padrão de lógica. Então, sim, vão ter situações, e são situações de educação. Está nos educando. As situações adversas estão nos educando. Então vão surgir situações em que o nosso ideal, a nossa forma ideal de agir e reagir, pode sim cair para a precipitação. Aí você fala precipitadamente, ofende a pessoa, mas na hora que você acabou de soltar a ofensa, você, puxa, eu não queria ofender a pessoa. Não sei por que eu falei assim, meu Deus. Que você sabe que não queria ter falado assim. Mas a situação, aí como é que nós damos desculpa? A situação exigia uma atitude mais intensa, uma atitude mais severa. Mas saiu da harmonia. E você só vai descobrir depois o quanto fora da harmonia está. Então ele já está advertindo. Presta atenção para que pelo menos as experiências que a gente caia, a gente aprenda com elas. Sim, os sentimentos nos enganam. Cuidado, você vai cair nesse tipo de bobagem. Você vai descambar para precipitação. Vai agir mal, vai ofender. Achando que está promovendo essa forma mais intensa de viver, mais radical. Nossa, essa forma mais intensa, onde vai exigir respostas dos outros corações. Você acha que é o ideal mais puro. E quando você vai descobrir, quem está exagerando por falta de harmonia é você mesmo. Então, nem tão ardente, ou seja, nem tão intenso, que possa despencar para a precipitação, mas também nem tão estático.
fica deslumbrado, que apenas vive de sonhos. Ah, temos que fazer isso, temos que resolver esse problema. Ah, vai ser tão bom quando Deus resolver esse problema. Deus não manipula a matéria. A matéria grosseira, Deus não manipula. Ele somente produz o fluido cósmico universal. Todos os outros espíritos que foram criados aqui manipulam a matéria. Ele não manipula a matéria. Você quer um sonho? Você quer desenvolver alguma coisa? Você quer ajudar a produzir a paz, a harmonia do mundo e de outros planetas? Ajudar a construir isso, construir aquilo? Mãos à obra. Para de viver na fantasia do sonho. Olha esse mundo tão belo que Deus criou. Sim, o projeto, o ideal, com certeza, tem que se afinar às leis de Deus. Então todos os espíritos que colaboraram com Cristo na construção desse planeta não ficaram vivendo de sonhos. Tudo que você está vendo é muito trabalho. Trabalho atrás de trabalho. Todos os princípios atômicos, todos os princípios de como eles se organizaram e estruturaram uma vida diferenciada aqui nesse planeta, nesse grau maior de materialidade que vivemos, tudo está orquestrado em leis divinas. Mas a operacionalização vieram das consciências desses espíritos, que trabalharam junto com Cristo, na construção, não só desse planeta, mas como diversos outros aspectos que não temos como imaginar. Então sim, pare de viver em sonho. Ah, eu queria tanto transformar minha família, que todos fossem mais amorosos uns com os outros, seria tão bom. As pessoas ficam assim nesse sonho. Começa você a construir. Começa você a doar. Quando surgir uma palavra indelicada, uma expressão radical, você bota panos frios. Você defende, você acalenta, você transforma, você promove situações que irá estimular todos a terem mais fraternidade, carinho, amor uns para com os outros. Quer viver esse sonho? Construa. Ah, eu acho tão lindo uma família harmonizada, pessoas convivendo com carinho uns para com os outros. Começa medindo quanto de carinho você está ofertando para os outros. Não existe essa construção para viver de sonho. Seria tão bom. É construção. Aquele grupamento que talvez você observe ver mais carinho, estão há séculos se estimulando, se amparando, se desenvolvendo nesse sentido, nesse ideal. Então é construção sim. Não podemos nos enganar. Então, mas eu queria tanto intensamente forçar que todos amassem uns aos outros dentro de casa. Aí você começa a ir para essa precipitação. Alguém fala uma palavra torta, você critica. Não faz isso, não fala isso, não fala aquilo outro, não fala aquilo outro, não faz isso. Isso estimula o bem? Essa intensidade de crítica estimula o bem? Essa intensidade de crítica estimula a você cair nos golpes precipitados, basicamente de lamúria, de precipitação, de simplesmente imaginar que tudo é ruim. E não é verdade. Igualmente, o quanto que você está ofertando o seu coração? Ou você só quer virar um para-raio de identificação do que é pensamento desequilibrado, do que é sentimento não nobre. Nossa, eu sou muito bom em identificar sentimento não nobre. Eu vou ardentemente apresentar que eu sei perceber isso. Você tem certeza que isso vai gerar o bem? Você tem certeza que só fazer isso vai gerar o bem? Não vai. Não vai. Por quê? Porque você está ficando deslumbrado. Nossa, eu estou conseguindo tão bem observar o pior dos outros. Isso vai me proteger desse problema. Não vai. Não vai. Você não está percebendo que os outros estão caindo nesse problema porque não estão se esforçando em produzir o bem. Igualmente, aquele que está só observando, ele está estático, deslumbrado. Pode ser um deslumbre também no sentido oposto. Nossa, como essas pessoas que eu amo tanto, um maltrata os outros. Sim, são corações que não amam. Amam de forma adoecida. Ah, seria tão bom se todos amassem bem. Vai viver o sonho? Ou vai construir? Temos que construir.
Então, igualmente, ele continua explicando com relação ao campo dos sentimentos. Por vezes, ofertamos o nosso coração de uma maneira tão exigente, tão rígida, tão dura, tão severa no trato com os outros, que por vezes pode se converter, né? Que se converta em figurino de intolerância. Ou seja, isso é tão exigente, a pessoa é tão exigente, ela não tolera nada. Não pode ter uma palavra torta, não pode chamar disso, não pode chamar daquilo, o outro só pode expressar sentimentos mais puros e nobres o tempo inteiro. Será que você também é capaz de fazer isso? Então o problema de ser muito exigente é que você constrói um nível de intolerância em que você não quer viver, compreender e tolerar as imperfeições alheias. Você não está vivendo a caridade, o sentimento da caridade. Mas igualmente ele está falando, olha, não vai descambar também, né, para ser exatamente apático, ou seja, indiferente. De tal forma que torne-se irresponsável. Irresponsável como assim? Em relação às coisas da terra? Em relação aos afazeres da terra? Não, não é isso. A maioria fica pensando assim, isso aqui eu já sei. Às vezes eu sou muito dura, a pessoa varreu o chão, aí varreu mal feito, fez mal feito. Aí eu sou duro, eu sou severo porque a pessoa varreu o chão. Ele não está falando das atividades, ele está falando de como você utiliza o seu coração, como que você está escrevendo os seus sentimentos no próximo. Você pode descobrir aonde é o ponto ideal entre exigente e apático. Existe um ponto médio, talvez uma mediana, não seja nem uma conta de média, não um cálculo de média, seja uma mediana. Você tem que achar o ponto ótimo, em que não adianta você ser duro e rígido, tratar a pessoa de forma descortês, né? Temos que lembrar a cordialidade do dia a dia, de dar bom dia, de dar boa tarde. Todo mundo acha que isso é falso, não é. A pessoa pode sim desejar sentimentos nobres. Então sim, temos que ser cordiais. Às vezes a pessoa é mais cordial com as pessoas da rua do que dentro de casa. Então a cordialidade, munido da gentileza, um ser gentil com o outro, você está estruturando o ambiente psíquico seu e do próximo a desenvolver o amor. Esse é o terreno básico. Esse é o território básico dos corações. Você quer afofar a terra para começar a produzir? O afofar a terra é isso. Temos que ter esse mínimo, essa postura inicial mínima. Então, vamos imaginar essa situação. A pessoa está ali limpando o chão e você observou que não estava ok. Como que você vai ofertar o seu coração? A pessoa não percebeu que não ficou ok, ou ela percebeu e quis deixar sujo a si mesmo. Isso não importa. Isso não é importante. O importante é como vamos lidar com o nosso mundo íntimo, escrevendo mensagens para o mundo íntimo do outro. Então sim, não é para ser tão exigente no trato com o outro, a ponto de você pegar o seu coração, encher de pedra, encher de parafuso, porca, pedaço de faca e arremessar no outro. Não estou arremessando meu coração, é porque eu me preocupo muito com ele, por isso que eu sou tão exigente. Mas você precisa ser quase que tendendo a perversidade? Você precisa realmente operar a níveis de perversidade para mostrar que a pessoa não está agindo corretamente? Você não acha que você está caminhando para sentimentos de intolerância? Não seria mais fácil você explicar, olha, não é assim, fulano, ficou assim, mas eu acho que, peraí, deixa eu te mostrar. E você vai lá ofertar o seu mundo íntimo e mostrar como se faz diferente. Porque alguém pode chegar e falar o seguinte, mas já aconteceu isso comigo, eu preferi fazer, sabe o quê? Eu deixei para lá. Larguei de mão. A pessoa não quer limpar o chão, não? Não quer aprender como é limpar o certo? Fazer o correto? É simples, eu fiquei bem apático, ou seja, bem indiferente. Não quer limpar, não limpa. Não quer aprender, não aprende. Que se dane. E aí você está abandonando as suas responsabilidades com aquele outro coração. Ele está aguardando que você auxilie ele a aprender a varrer o chão com amor e com carinho. Como que você vai organizar os seus sentimentos para não ser tão exigente e não ser tão indiferente
e ainda assim produzir um bem, por você tratar com alegria, com amor e com carinho o próximo, isso é viver a boa nova. Achar esse ponto ideal e se transbordar em carinho, amor e ternura pelo outro. Sempre. Ah, mas a tarefa está exigindo uma situação mais dura, mais severa, não há tempo. Aí acaba a encarnação. Aí depois você pensa, puxa vida, não é que eu lidei mal com o tempo? Então, o sentimento continua sendo o mesmo, só mudou o objeto. Por vezes o objeto é o chão, por vezes o objeto é o tempo. É claro que o tempo é importante, é claro que o chão é importante, é claro que tudo isso é importante, e é claro que tudo seja obtido com o mesmo grau de satisfação e de zelo que a atividade pede. A questão é como que você vai direcionar o seu mundo íntimo, como que você vai orquestrar o campo dos seus sentimentos para alcançar aquele mesmo resultado. Então eu tenho que alcançar 10x de resultado. Você pode alcançar 10x maltratando, sendo rígido, sendo duro, sendo intolerante. Funciona. Grandes empresários vivem assim. Acredita que o trabalhador só trabalha bem se sofrer as consequências duras de pessoas duras maltratando eles. Senão eles não vão trabalhar bem. Será? Ou será que é uma situação mais cômoda? Dá menos trabalho. Vai exigir menos exemplos. Então, temos que tomar muito cuidado, porque por vezes estamos abeirando o nosso coração de dois precipícios, da intolerância e da responsabilidade. Não podemos chegar a ponto de sermos intolerantes com o coração alheio e sermos irresponsáveis com relação ao coração alheio. Porque na empresa, na estrutura da matéria, as pessoas esquecem que as leis divinas continuam funcionando. Se você é chefe de um grupo de pessoas, Deus está te observando. Você é responsável por aqueles corações. Você é responsável por animar aquelas pessoas a quererem ser produtivos, a querer gostar de trabalhar, a querer se desafiar e superar a dificuldade, a perceber que ele não está sozinho, que você o apoiou o tempo inteiro. Ah, mas aquele que é o mais fraco, a empresa pede que eu desligue ele. Se esforce ao máximo por ele. Se ainda assim ele não corresponder, são outros 500. Agora, de cara, você abandonar o outro é uma irresponsabilidade. Então, o nosso mundo íntimo opera, por vezes, pelo campo da lógica, quando a gente quer. Mas sempre vão ter sentimentos atrelados. Não existe uma escolha racional que não tenha sentimentos atrelados. Podemos ficar aqui o dia inteiro narrando exemplos sobre isso. E sim, tem situações que vamos dizer que tem que ser mais exigente. Mas você vai cair na intolerância. Vale a pena você operar na intolerância com o seu coração? Que é o inverso da caridade. Ó. O sentimento da caridade é benevolência, né? Indulgência, que tem a ver com tolerância e compreensão, e perda das ofensas. É esse sentimento. Ah, mas eu vou tolerar a imperfeição do outro, e o outro não sabe fazer a tarefa, e eu tenho que ficar com ele comigo? Você tem que ajudá-lo, a instruí-lo, a capacitá-lo. Instrui ele, capacita ele. Pô, mas isso vai me dar muito trabalho. É isso aí. A boa nova demanda sacrifícios. Ah, mas se eu ficar servindo assim a todos, eu não vou conseguir correr atrás do que é importante para que eu possa me desenvolver e avançar na empresa. Agora você entendeu. Essa é a essência do cristianismo. Se você não se sacrificar pelos outros, qual é a graça? Nenhuma. Você está fazendo porque está escrito no papel. Instrua os outros. Colabore com o seu colaborador. Faça o melhor por ele. Porque está escrito no papel, não porque você queira fazer. Então, sim, o dia só tem 24 horas. Se você vai se doar mais horas para amparar terceiros, é óbvio que você não vai se amparar. Eu não vou usar essas horas para me desenvolver. Eu quero usar essas horas para desenvolver o próximo. Mas aí eu sei que eu não vou estar sendo irresponsável com o próximo.
Eu vou estar agindo da maior responsabilidade possível. Eu estou altamente preocupado com o próximo. Eu não vivo fora dele e ele não vive fora de mim. Até quando vamos viver essa toxicidade da independência? Nós não somos independentes. Somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Não existe atividade divina, atuação divina, propósitos divinos que não venham da cooperação, da atividade justa, equilibrada e harmoniosa em cooperação. Então, igualmente, Emmanuel retrata para todos nós. Por vezes, estamos um pouco fanáticos, obcecados na atividade. Mas cuidado, você pode estar tão obcecado na atividade, você pode acabar provocando uma perturbação. Ou seja, você dá um grau de periculosidade, você dá um grau de complicação para aquela situação. Você complica tanto, diz que é tão... Você cria uma perturbação, uma preocupação a mais, onde não existe. Igualmente também, se nós tratarmos as atividades de maneira muito agradável, você pode descambar para preguiça. Ah, não, isso aí não requer muita atenção, não. Isso basicamente se auto-orienta, se auto-ordena. Só que agora aqui ele não está falando de objetos materiais. Ele está falando do seu mundo íntimo, da sua capacidade de produzir o bem. Da sua capacidade de produzir o bem. Por vezes você está tão obcecado numa certa atividade e quer tanto produzir um bem, eu vou fazer um bem para fulano, você fica tão alucinado com isso, tão fanático, tão obcecada, que você às vezes acaba perturbando a pessoa ao invés de produzir um bem. E o mesmo também acontece quando você pode acabar jogando, sendo brando demais com você mesmo, não orientando melhor o seu mundo íntimo, no campo dos sentimentos, você pode descambar para a preguiça. Ah, fulano sabe que eu gosto dele, né? Não preciso fazer nada por ele não, ele sabe, né? Ele sabe, ok, todo mundo entende. Outra coisa é que não podemos deixar o nosso mundo íntimo parado na preguiça. Precisamos operar no bem. Não existe outro caminho. Precisamos desenvolver esse potencial para agir no bem, sempre. E isso não é uma tarefa simplesmente de escolha. Requer que cada um de nós nos empenhemos. Nos empenhemos. Não a ponto de ficar obcecada, mas também nem ao ponto de ficar no nível de agradar a tal maneira que provoque a preguiça do nosso mundo íntimo. Ah, para que operar no bem, né? Fulano já sabe. Eu não devo fazer um bem, por exemplo, à minha esposa. Eu não devo fazer um bem para o meu marido, porque eu já conquistei o amor deles. Não precisa mais não. Tá tudo bem, não preciso fazer um bem para eles. Isso já passou, essa fase passou, já conquistei, está tudo resolvido. Já conquistou? Produzir um bem é manutenção contínua. Amor é manutenção contínua. Amar alguém, ou realmente ter o potencial de amor no seu mundo íntimo, é exalar, é irradiar o amor continuamente. Por isso que Jesus recomendou: brilhar em vossa luz. Você tem esse potencial. Mas por que você ama e de repente quer desligar o amor? Não vai desligar que já acabou, né? Já estou com 50 anos, 60 anos, para que esse negócio de amor? Para que ficar demonstrando amor? Isso é coisa da juventude que precisa. Mas você é um espírita. Você já reencarnou várias vezes. Como é que funciona essa lógica essa lógica espiritualizada, essa lógica de tempo para um espírito que basicamente não vai deixar de existir nunca? Somos imortais. Então quando você for reencontrar esse espírito em outro lugar, você dá um tapinha na mão? Fala: fera! E aí, bro? Claro que não. Você vai querer irradiar do seu mundo íntimo o melhor de amor para com aquele outro ser. Então temos que compreender. Ele está tratando aqui de um assunto extremamente complexo. Isso envolve todas as atividades do dia a dia. Mas naquela atividade, seja qual for a atividade, seja qual for a situação, seja qual for o foco, material ou não material, como você está organizando o campo dos seus sentimentos. Nossa, estou super atrasado aqui com o almoço.
O feijão vai atrasar. Bota arroz e um ovo, tá bom. Não, mas não pode faltar feijão. Não pode faltar feijão, porque o que eu faço é perfeito. As refeições que eu faço têm que ser perfeitas. Porque... Cuidado, você está obcecada. Estão compreendendo o exemplo? O exemplo de como operamos o nosso mundo íntimo diante das situações adversas. Está lá o relógio, tic-clac, 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 batendo, né? Numa frequência fixa, impondo horários definidos, que é uma coisa doida, né? No futuro isso vai deixar de existir, né? Não vai existir mais hora de chegar em algum lugar. Vai existir grau de pertinência. Não vai existir sinal aberto, sinal fechado. Como é que você bota um sinal que é aberto ou fechado? Então se você está a 10 metros do sinal e rapidamente ele fechou, você avançou o sinal. Ou seja, a estrutura de visualização, ela não condiz com a lógica da vida. Como é que você bota uma estrutura binária, aberto ou fechado, para controlar tudo que há antes? Claro que as pessoas mais obcecadas vão dizer, é só a pessoa se preparar bastante tempo antes, acorda às 4 da manhã, faz mais suas obrigações mais cedo. A pessoa não percebe que ela está vivendo uma vida perturbada e está perturbando as outras pessoas. Igualmente também, não queremos descambar para a preguiça, onde ninguém quer fazer nada, mas temos que compreender e sermos mais compreensivos uns para com os outros. Se você já alcançou os seus equilíbrios, com o seu nível obcecado, sofrendo, hein? Porque gera perturbação, e você está feliz com isso? Muito bem. Mas e o outro? Você quer escrever a sua perturbação no coração do outro? Você quer escrever as suas dificuldades, apreensões e medos no mundo íntimo do outro? Você tem certeza que quer fazer isso? Você quer operar o seu coração, a sua capacidade de produzir o bem dessa maneira? Você acha que vale a pena? Então, igualmente, também não queremos estimular as pessoas, ou com quem nós convivemos, a preguiça, a não fazer nada. Então, é óbvio que vamos ter que ter um tato, vamos ter que ter jeito para falar, para coordenar, para conversar, para ofertar o nosso melhor. Quem tem obrigações de educar um espírito aqui na Terra, é pai, mãe, sabe a complexidade que é. Nenhum espírito reencarna amando o trabalho. Nenhum, zero. Nenhum deles. É só você reencarnar no lar que ninguém ama o trabalho. Você vai ver só o que vai acontecer com você. Você está lascado. Amar o trabalho, você depende de estímulos. É esse nível que nós estamos ainda, de inferioridade. Nós somos ainda muito inferiores. No sentido espiritual mais amplo, onde todos os espíritos mais superiores trabalham incessantemente. E se ele está no momento relaxando, descansando, é se preparando para o próximo trabalho. Ele só quer saber de ofertar, irradiar e operar no bem o tempo inteiro. E produzindo coisas úteis para todos. Se ele terminou uma tarefa, ele está preocupado com a próxima. Como que eu vou me harmonizar com tal outra tarefa? Como é que eu posso cooperar com aquele grupo? Como é que eu vou poder operar melhor naquele outro grupo assim assado? E o que você vai descobrindo é que nem sempre as experiências anteriores vão te munir melhor o coração para as próximas. Você vai ter que se focar, prestar atenção, observar as sutilezas. Perceber como melhor produzir o bem naquele outro grupo. Não necessariamente é igual. Então ele continua. Nem tão extremista, nem tão radical em questões de direito, que inspire violência, nem tão fraco que encoraje ou anime o desrespeito. Então esse aqui está bem direto. Meu Deus, por vezes, as pessoas, fulano de tal fez tal coisa errada, e não sei o quê, e fica todo mundo chateado, revoltado, raivoso com as lógicas de justiça da Terra. Não, cuidado, você não está operando com as lógicas de justiça de Deus. Está lá no capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos. Não existe lei de justiça separado. É lei de justiça, amor e caridade. É uma tríade, uma única lei.
Lei de justiça, amor e caridade. Cuidado, não é tão simples assim. Os contextos são complexos. Não tente colocar o seu coração no azedume do extremismo radical. Não jogue o seu coração ali. O seu coração vai querer inspirar violências. O seu coração vai querer inspirar destruições. Você vai sentir necessidade de violência. Igualmente, nem tão fraco. Também não podemos colocar o nosso coração, não podemos animar nosso mundo íntimo de maneira tão fraca que chegue a encorajar o desrespeito. Não é assim que funciona também. Não, eu não me importo com nada. Eu não me importo com nada. Ah, fez isso, fez aquilo outro, desequilibrou as lógicas básicas de convivência, desequilibrou isso, desequilibrou aquilo. Esses desequilíbrios sucessivos, faz isso numa criança só. Vai chegar uma certa idade que ela vai dar um tapa na sua cara. O desrespeito vai ser automático. Vale a pena isso? Então não é questão de ser extremista. É questão de alcançar um ideal, um padrão de ideal. Olha, isso não pode. Isso pode. Ó, isso aqui também não pode. Está exagerado. Tem que vir para cá. E vamos orquestrando o nosso coração com amor para melhor servir a esses propósitos. Ah, mas por vezes acaba sendo meio radical. Mas cuidado, você pode ficar estimulado a querer produzir violências. E violência realmente é impressionante, né? Como que a violência transforma qualquer um. Porque a dor faz com que você não escolha de novo a dor. Mas é o melhor que você pode ofertar do seu coração? Você tem certeza disso? Ou seja, você acha mais importante observar as questões, alcançar as questões de direito, ou seja, o que é mais certo. Ah, isso aqui que é o mais certo. Você acha melhor ofertar o seu coração para produzir o que é o mais certo através da violência? Através de formas radicais de sentir e viver a vida? Olha, não é adequado não, hein? Tá demais. Você pode descambar para o seu coração só querer operar na violência. O seu coração fica prisioneiro. Acredita que tudo só funciona pela violência. Acredita que todos os problemas só se resolvem pela violência. Cuidado. Você vai ficar viciado em querer só enxergar o mundo dessa maneira. E o pior, você está ofertando o pior do seu coração todas as vezes. Você é como se fosse uma flor, cheia de espinhos, pétalas de rosas, perfumes. Você não sabe operar com as pétalas de rosas e perfumes. Então chega uma situação diversa, só quer mostrar espinho. Só quer conduzir os assuntos com espinho. Só quer promover atrito o tempo todo. Você acha que chega no resultado mais rápido. Mas você tem certeza que reencarnar é uma questão de tempo? Você tem certeza que fazer as coisas mais rápidas é o ideal? Você tem certeza que alcançar os objetivos da vida material no ideal que não é seu, que por vezes é o ideal de outras pessoas que raciocinaram o materialismo? Você tem certeza que você quer viver isso? E no final você descobrir que tudo que você tinha que fazer como espírito imortal você não fez? Você não aprendeu a colocar o seu coração para operar com amor? Você não quis depois se dispor, mesmo tendo recebido amor quando era criança, ter recebido carinho, ter recebido atenção, zelo. Você não só não valorizou isso tudo, como também não quer utilizar esses recursos como recursos educadores que vão transformar e induzir você a operar melhor por constrangimento. Porque o projeto divino é esse. Nós recebemos amor, somos tratados com o máximo de amor o tempo todo. E no final queremos operar como? Da pior maneira. Ou pior, queremos ficar qualificando e quantificando o amor que recebemos. O amor que eu recebi da minha mãe e do meu pai não foi isso tudo não. Não, mas o amor que eu recebi foi insuficiente. E qual amor que você já fez? Qual amor que você fez? A ponto de você conseguir colocar numa tabela e mostrar o que eu fiz foi um amor muito superior ao amor da minha mãe, ao amor do meu pai, ao amor do não sei o quê. Aí você vai perceber que, na verdade, você está sendo radical com você mesmo.
Você já recebeu amor, você já recebeu estímulos de carinho, não só nessa encarnação, como em diversas outras. Para quê? Não é para voltar a escolher ser extremista e radical. É para tentar escolher como operar no amor. Como que eu posso fazer isso? Produzindo um bem. Eu não sei fazer. Ora, pede a Deus inspiração. Ora, Senhor Jesus, me inspire. Eu não sei como fazer isso. Eu tenho que lembrar mais das suas atividades aqui na Terra. Como que você tratava as situações. E não se surpreenda. Tem situações que o melhor é o silêncio. Não é agressividade. Não é ser radical. Por vezes o melhor não é ser enérgico. Ah, mas como é que eu vou saber diferenciar? Bem-vindo à lei de reencarnação. Temos que nos experimentar, temos que nos conhecer, precisamos nos provar. Olha, eu quero ver quando surgir situação assim difícil, como que eu vou reagir? Será que eu vou conseguir manter a harmonia ou vou me desesperar? É essa a ideia de reencarnar. Ah, mas quem em sã consciência vai pedir isso? Todos queremos isso, sem exceção. Todos queremos evoluir. Então, nem tão isolado em sociedade, ou seja, a pessoa se isola, se tranca, não quer conviver com ninguém, né? Não quero me perturbar, eu não quero conviver com as pessoas esquisitas que vão me perturbar, mas também, quer saber? Eu quero conviver com todo mundo que é perturbado, eu vou pular em todas as perturbações do mundo, e eu vou o quê? Me queimar em todas as paixões do mundo. Você vai destruir seu corpo físico, você vai destruir oportunidades, destruir tempos de uma maneira também inapropriada. Então, nem muito, nem tão pouco. Agora, não podemos nos encastelar no egoísmo. Não, fulano, eu acho a pessoa de má vida. Não posso ajudar fulano. Ele não merece. Como assim? Ele é uma essência divina. Tão importante quanto a sua. Não há diferença. Não para Deus. Pode ser que haja diferença nas nossas consciências equivocadas, adoecidas. Mas na consciência de Deus, que nos ama profundamente, aguarda cada um de nós alcançar essa desenvoltura da boa nova. De querer realmente desenvolver o amor e a sabedoria. E para de ficar nessa dualidade. Ora ama, ora odeia. Ora quer fazer o certo, ora não quer mais. Ora quer operar do seu melhor, ora não quer mais. Não merece aqui, essa situação e essas pessoas não merecem o meu melhor. Aí você vai e se tranca, se encastela, cria um castelo para você e se tranca no seu egoísmo. Igualmente, não adianta também, não, eu vou viver a vida como todos os alucinados da Terra vivem. Para agradar essas pessoas, assim elas vão se sentir amadas. Isso não é amor. Isso não é amor. Você está transferindo, na verdade, um processo de concordância com a atividade do outro. Aí você mergulha nas paixões do outro, nas loucuras do outro, só para agradar o outro. Desagrada a primeira vez. Não, fulano, isso aqui eu não quero mais não. Eu acho que não está me fazendo bem. Acabou. Acabou, está separado, já se auto-separou. Então nem muito, nem tão pouco. Igualmente, com relação a estar prevenido uns para com os outros. E fulano, não sei não, hein? De tal maneira que se atenha à frieza, à indiferença. E a gente observa isso na forma de falar das pessoas. Por vezes as pessoas tratam umas às outras com uma frieza profunda, a tal ponto de utilizar o seu coração para ser indiferente com o outro. Peraí, o seu objetivo é se conectar com o outro. Se religar a Deus é se religar ao próximo. Essa é a essência. Essa é a verdadeira essência, difícil de ouvir, ruim de ouvir. Você quer se ligar a Deus? Você tem que se ligar ao próximo. Você não tem como se ligar a Deus. Porque a essência divina que está no próximo é tão importante quanto a sua. E Deus aguarda que cada uma dessas essências estejam interligadas. Como é que você vai fazer isso? Mostrando tanta prudência, a ponto de não querer ofertar o melhor do seu coração para o próximo, você vai ofertar indiferença. Então, ao mesmo tempo, você também não deve ser aquele nível
máximo de atrevido, estimulando e abraçando o quê? A imprudência. Não faz sentido. Se ao ponto de ser imprudente. Então, precisamos alcançar uma harmonia, um equilíbrio de como operar melhor o nosso coração. Não é tão simples como a gente imagina. Uma coisa é aprender sobre o amor, ler sobre o amor, nossa, tão bonito. E como que você oferta amor em situações adversas? Como que você opera os seus sentimentos em condições fora da CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Botou mais pressão em você, você explode. Botou mais preocupação em você, você explode. Aqueceu mais o ambiente com os atritos da vida, você explode. Então você está descobrindo o quê? Que os seus sentimentos, você ainda não tem um controle sobre eles. Você precisa aprender isso. Bem-vindo à escola, chamada Planeta Terra. Então, nem tão aflito, desesperado, perturbado, ante as lutas e problemas do cotidiano. Sim, as lutas e problemas do cotidiano não foram feitas para serem tratadas no modo de aflição. Meu Deus, que desespero, como vai ser? Como vai ser como vai ser e acabou. E por vezes você está ali para ajudar a pessoa a passar pelo problema. Certa feita, Chico Xavier estava numa situação muito estranha. Ele estava... ficou numa situação muito difícil, né? Vou narrar aqui o caso, o exemplo rapidinho, só para poder exemplificar essa questão da aflição. Eis que estava lá Chico, mais uma dessas atividades de dar apoio e amparo, né, carinho, amor fraternal para todos que buscavam notícias dos seus familiares, queriam receber uma carta do filho saudoso, de uma filha saudosa. Eis que Chico, outras pessoas que ajudavam a organizar ali a casa, chegava um certo momento que tinha que trancar o portão, porque não comportava mais o ambiente com um número maior de pessoas. Então é óbvio que, para zelar pela segurança física das pessoas que estão ali dentro, você tinha que fechar o portão. Então ele pega de repente a pessoa do portão, observando, contando as pessoas, vendo a quantidade, tranca o portão. Mas existia uma senhora na fila muito desesperada, muito revoltada, numa situação muito difícil, passando por uma dor muito profunda. A filha tinha acabado de desencarnar e ela não aceitava aquilo, não aceitava de jeito nenhum. E eis que Chico lá dentro, percebendo, recebendo notícias espirituais, solicita ao responsável do portão para abrir o portão e deixar a senhora entrar. E até então eu não tinha entendido nada, como é que Chico sabia disso? Sabia porque existem trabalhadores o tempo todo operando e amparando toda a estrutura funcional dessas atividades, porque funciona por cooperação. E eis então que essa senhora adentra e busca Chico e fala para Chico: Chico, eu estou com veneno aqui na mão, eu vou tirar minha vida agora. Se você não me ajudar, eu vou tirar minha vida agora. E aí Chico, né, ficou muito sensibilizado com a fala daquela senhora e pergunta para ela: mas senhora, por quê? Por que tanta aflição? Por que tanto desespero e perturbação? Por que isso? Aí ela pega e fala: eu não aceito, minha filha desencarnou. Eu não aceito isso de forma alguma. Aí ele pega e conta para ela que, na verdade, ela não precisava ter reencarnado com a filha nessa encarnação. Olha só. Ela não precisava ter reencarnado com a filha nessa encarnação. Mas sabendo ela que ela passaria por dificuldades muito grandes, por sofrimentos muito profundos, que havia inclusive o risco de produzir o fenômeno do suicídio, ela não fosse suportar as aflições, a mãe pediu para vir com ela, para poder ela ter a certeza: você não vai passar por isso, nada disso sozinha. Eu estarei ao seu lado. Então, Chico conta isso para ela, narra isso para ela. E ela joga o veneno fora e os dois se abraçam profundamente. Claro que é um coração de mãe, é claro que alguém que já ama aquela outra consciência não quer que o outro passe por nenhum tipo de dor, por nenhum tipo de aflição.
mas ela estava criando uma aflição onde não havia necessidade. Antes de reencarnar, ela já sabia que ia passar por aqueles problemas. Então ela se acalmou, conseguiu se reequilibrar, se reestruturar e conseguiu desfazer aquele clima de aflição profunda. Então sim, por vezes, aqui encarnados estamos passando por aflições profundas, lutas e problemas do cotidiano em que a maioria não compreende, não sabe. Mas sim, é uma aflição. Alguém pode querer menosprezar, dizer, isso é assim mesmo, mas para ela é uma aflição. É uma aflição. Como não? Temos que respeitar aquele outro coração que está sentindo aquela aflição. Mas ao mesmo tempo temos que compreender que por vezes essa aflição se arrasta já muitas encarnações. São problemas complexos, que a solução vai levar 10 encarnações. Não vão surgir soluções emergenciais. Não existe isso, só existe trabalho e muito empenho de amor. Mas há quanto tempo que eu vou ter que empenhar amor? Mais 4 encarnações? Não, tecnicamente você vai ter que empenhar o seu amor, operar o seu coração, produzindo bem para sempre. Mas eu quero operar o meu coração produzindo bem, mas sem problemas, sem lutas. Mas aí você está querendo operar seu coração somente em condições fora da CNTP, né? Não é assim que funciona. Então temos que compreender que não adianta ficar na aflição extrema diante de problemas e lutas que vão levar às vezes 10, 20 encarnações. Diversas pessoas ficam maravilhadas. Nossa, eu descobri que eu sou um espírito imortal. Basicamente, a pessoa começa a cantar música Highlander. Calma, não fica tão animada assim ainda não. Significa que todos os problemas que nós desequilibramos, tudo que nós desajustamos, nós estamos aptos a reajustar, reequilibrar. Tudo que maltratamos, teremos que voltar e ofertar o nosso coração da melhor maneira. Porque poderíamos ter ofertado da melhor maneira, mas escolhemos não ofertar. Então Deus, a sua infinita sabedoria, brilhante, Ele pega e deixa o seguinte aspecto bem esclarecido para todos nós. Fique tranquilo, meu filho. Você vai poder voltar naquela situação, só que em outra situação, em outro contexto, e ofertar o seu coração para essas pessoas. E ofertar o seu coração, e todos irão perceber que estão interligados uns com os outros. Que todos vocês são meus filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Temos que nos enxergarmos como irmãos, que realmente somos. E aprender a emanar sentimentos mais puros. Mas quando eu estou numa aflição, num problema, quando eu estou nas lutas aqui, nos problemas do cotidiano, eu fico muito aflita. Por quê? Porque eu acho que tem que resolver rápido. Mas às vezes não tem. Não está sob o seu poder decidir quanto tempo se resolve um problema. Mas eu quero às vezes que não exista o problema. Isso também não está sob o seu poder. Mas eu quero que, na verdade, que tudo isso se transforme automaticamente. Mas isso também não está no seu poder. Não é assim que funciona. E a aflição não vai fazer você operar da melhor maneira. Ficar aflito por alguns minutos, se perturbar ligeiramente, faz parte do processo de se desafiar. Se recomponha, faça uma prece. Senhor Jesus, que eu possa encontrar mecanismos, meios, no meu mundo íntimo, para lidar com essas lutas, para melhor ofertar o meu coração no meio dessas lutas, para que eu possa não me desesperar, para que eu possa não descambar para a alienação completa, achando que nada disso que está ocorrendo, que tudo isso que está ocorrendo, o Senhor não está vendo. É claro que Ele está vendo. Jesus está vendo tudo, sabe tudo que ocorre no nosso mundo íntimo, sabe que estamos por vezes em aflições profundas, mas são lutas que nós temos que travar, claro, buscando apoio, pede ajuda. Senhor, que eu possa ofertar o meu coração da melhor maneira possível e que essa oferta do meu coração, se não tiver impacto agora,
que possa ajudar a criar sementes de carinho, de amor e fraternidade para o futuro. Não podemos querer impor para a estrada do destino como que o destino tem que ser construído. O que nós temos o poder de fazer sempre no presente, é ofertar o nosso coração da melhor maneira possível. Oferte os seus sentimentos da melhor maneira possível. Faça tudo por amor. Viva com mais alegria e com mais amor, mesmo em condições de lutas e problemas. As lutas e os problemas irão estimular a operarmos melhor com o nosso coração. Faz parte do ferramental de nos desenvolver. Ah, mas eu não gosto de passar por problemas. Mas todos que treinam qualquer coisa na Terra passam por problemas. É que nós gostamos de desvalorizar a experiência dos outros e valorizar somente a nossa. Então, da mesma maneira que nós não devemos ter uma aflição profunda diante das dificuldades da vida, também não devemos ficar totalmente despreocupados. O que estamos argumentando aqui não é viver em aflição absoluta, também não é ficar em despreocupação total. Não, eu tenho fé em Deus. Tem pessoas que falam assim, eu tenho fé em Deus, Deus vai resolver tudo. Um dia você vai descobrir, meu amigo, Deus não manipula a matéria, nem um grão de areia. Isso é trabalho para as almas que já estão desenvolvidas e estão se desenvolvendo para o amor e a sabedoria. É campo de trabalho. Então não fique totalmente despreocupado não, você tem muita coisa para produzir. E esses potenciais já estão depositados em você. Ah, mas eu estou dentro de uma situação muito difícil, um problema, uma luta do cotidiano tão complexa. Pode apostar, se você está vivendo isso, é porque o seu mundo íntimo já foi receptor de grandes potenciais. Você possui grandes potenciais para operar no meio das lutas, no meio dos problemas, e ofertar o melhor que existe em você. Não se desanime. Opere. Produza bens. Produza o bem o tempo todo. Seja benevolente, seja bondoso, bondosa o tempo inteiro. Não esmoreça, não se desanime. Ah, mas eu não queria que meu filho estivesse passando por isso. Ah, mas eu não queria que minha filha estivesse passando por aquilo ou outra. Não está sob sua escolha. O destino deles não é você que controla. Está sob sua escolha ajudar a passar pelo problema, ajudar a passar pelas lutas. Com exemplos de aflição? Não. Com exemplos de despreocupação total? Também não. Porque senão você vai jogar o seu coração na indiferença total. Ou você vai jogar o seu coração no desespero, na perturbação. Então, há de se ajustar o seu mundo íntimo para operar da melhor maneira possível. Então, o bem-aventurado dos aflitos também tem ligações profundas com esse treinamento que a alma tem que passar. Em situações adversas, você vai ter que aprender a desenvolver formas de carinho, formas de atenção, formas de amor, mesmo diante das lutas e dos problemas cotidianos. E não adianta também, igualmente, não se importar com nada. Viver basicamente deixa a vida me levar. Porque isso é descaso, é indiferença. Não, nem tanto e nem tão pouco. Então, a lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a nos identificar com o bem. A nos identificar com o bem. Em que situação? Em toda e qualquer situação. Mas como assim? Sempre mais e melhor. Sempre mais e melhor. Então, sim, temos que aprender a desenvolver esse aspecto. Então, muitas pessoas ficam felizes por não estar escolhendo mais produzir o mal. Calma, isso não é o problema. Isso não é um problema. Isso é só uma questão de lógica. A questão é, em certos cenários, situações, como o seu coração vai operar? Você vai se descobrir. Você vai se reconhecer.
E sim, você vai ter que aprender a produzir o bem, a querer viver sempre mais o bem e sempre viver uma bondade cada vez melhor, mesmo em situações adversas. Então sim, temos que tomar muita atenção, mesmo em situações adversas. O que estamos escrevendo nos corações uns dos outros? Como é, afinal de contas, como que nós estamos e somos uns para com os outros? Porque o que Deus aguarda de cada um de nós é uma norma ideal complexa de ser alcançada. Então, a doutrina espírita irá fornecer explicações, irá fornecer caminhos, irá te treinar a escalar em areia, escalar em rocha, escalar em gelo. Mas você vai ter que pegar seu equipamento, que é a sua consciência, os seus recursos que tem no seu mundo íntimo, e escalar a vida, escalar a sua própria consciência, desafiar o seu coração em todos os momentos e situações, e querer estar sempre vibrando no bem e produzindo bem em toda e qualquer situação. Esse foi o exemplo do Cristo. O Cristo viveu 100% a boa nova e deixou um exemplo padrão. E não temos mais como nos enganarmos. Eu não sei quem é meu próximo, você já sabe. Eu não sei o que é amor, você já sabe. Ah, mas eu não sei operar com amor nessa situação. Bem-vindo ao planeta Terra. Você vai aprender. Aqui tem que aprender fazendo. Você já conhece a lógica, mas vai ter que conquistar o ideal normativo para organizar e padronizar os seus sentimentos. Nós só padronizamos os nossos sentimentos quando colocamos os mesmos em situações adversas. Retornamos para o padrão. Saímos um pouco do padrão, retornamos para o padrão. Essa é a norma ideal. Então sim, estaremos várias vezes em situações de desarmonia, mas podemos nos reharmonizar, reestruturar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e prosseguir, marchando para Deus, hoje e sempre.